Olá, meus amigos, eu sou Naldo de Paula, o repórter sertanejo aqui do nosso canal Brasil Sertão. Nós estamos de volta com mais um vídeo para você aqui no nosso canal. Canal esse criado para trazer dicas de como você ganhar dinheiro com sítios e chácaras, trazendo dicas para você como comprar seu sítio, como comprar sua chácara, de financiamento, de tudo para você que é do campo, você que é trabalhador rural, você que é agricultor familiar, tá? Vamos comigo aqui no canal Brasil Sertão. Se você chegou agora e ainda não está inscrito, te convido carinhosamente, se inscreva com a gente, ative o sininho para toda, compartilhe esse vídeo, dê o seu like no gostei e venha aqui fazer parte da nossa família do canal Brasil Sertão, tá ok? Então, qual que é o nosso vídeo de hoje, hein? Crédito rural. Tudo o que você precisa saber, confira. Vamos comigo até o final do vídeo. O vídeo vai ficar um pouquinho longo hoje, mas com dicas interessantíssimas, dando umas pinceladas geral para você, tudo sobre crédito rural, tá ok? Tudo que você precisa saber. Acompanhe comigo até o final do vídeo e confira as dicas. Sem mais delongas, vamos para a dica de hoje. Crédito rural, tudo o que você precisa saber. Confira comigo. O crédito rural, ele ajuda milhares de produtores brasileiros com os recursos necessários para investir na propriedade e na obtenção dos melhores insumos para a produção. Viu aí? O mercado financeiro do Brasil possui alguns tipos de crédito que recebem incentivo direto do governo. Esses incentivos proporcionam juros menores para quem solicita. Um exemplo desse tipo de crédito é o crédito rural, que nós vamos falar agora, ok? Para manter as atividades no empreendimento agrícola, os produtores rurais dependem de uma série de insumos e investimentos financeiros. Esses investimentos são aplicados desde a compra de insumos, equipamentos para a fazenda, até o processo de manutenção de maquinário, funcionários e despesas relacionadas aos processos executados na lavoura e no cultivo. Na opinião de muitos produtores, o crescimento e o sucesso do empreendimento agrícola são diretamente condicionados a reportes financeiros constantes investidos no negócio. Okay? Nesse contexto, como o retorno da produção agrícola quase nunca é imediato, muitos produtores utilizam o crédito rural como um meio de garantir o custeio das suas atividades, a distribuição e comercialização de seus produtos e até mesmo os investimentos para a expansão dos negócios no empreendimento, ok? Desde que foi criado em 1965, o crédito rural tem auxiliado diversos produtores e cooperativas agrícolas na adoção de tecnologias no campo e na modernização das atividades, elevando significativamente a produção dos empreendimentos agrícolas, tá ok? Nesse post, por exemplo, aqui, ó, nesse dica de hoje, vamos entender todos os processos e conceitos envolvidos no crédito rural. Vamos estar falando com você quais as dicas que eu vou estar trazendo agora do passo a passo para você. Confira até o final do vídeo e não perca. Veja qual que é o passo a passo. Vou falar para você sobre o quê? O que é o crédito rural, como funciona o Sistema Nacional de Crédito Rural, o CNCR, quem pode utilizar os recursos do crédito rural, como solicitar o crédito rural, quais os documentos necessários para a obtenção do crédito rural, garantias para o crédito rural, tipos de crédito rural, principais programas de crédito rural e, por fim, vantagens do crédito rural. Então essas são as dicas, fica comigo até o final e não perca as nossas dicas de hoje. Primeiro aí, ó, o que é crédito rural? Vamos comigo. O crédito rural, ele consiste em uma série de empréstimos e financiamentos oferecidos por órgãos públicos e estabelecimentos de crédito particulares voltados para o produtor rural ou suas cooperativas. Todos os recursos disponibilizados são pré-estabelecidos anualmente pelo Sistema Nacional de Crédito Rural, o CNCR, e possui aplicação exclusiva para as condições e finalidades estipuladas no Manual de Crédito Rural, o MCR. Esse recurso ele é oferecido para o produtor com condições especiais de pagamento e com juros menores, se comparados ao que é oferecido no mercado financeiro pelos bancos e cooperativas de crédito. Para disponibilizar o crédito rural, o governo lança anualmente o PAP, Plano Agrícola e Pecuário,
que é popularmente conhecido como Plano Safra. O Plano Safra institui anualmente as medidas de incentivos oferecidas pelo governo e para onde serão direcionados os recursos disponibilizados para os produtores e cooperativas. Próximo aí, ó, número de crédito rural no Brasil. O Brasil ainda é um país totalmente dependente da pecuária. Por isso, o produtor rural é um dos profissionais mais importantes para o nosso país. Por isso, é papel do governo fornecer recursos para movimentar a agricultura e a pecuária, como pode ser visto pelo gráfico abaixo, que eu vou passar para você agora, baseado em dados do Banco Central, o valor fornecido pelo governo em crédito rural teve um crescente considerável nos últimos anos. Por exemplo, como funciona o CNCR, que é o Sistema Nacional do Crédito Rural? Vamos lá. O Sistema Nacional de Crédito Rural, o CNCR, criado em 1964 pela Lei 4.595, possui como principais agentes os bancos e cooperativas de crédito, que são divididos em órgãos básicos, vinculados e articulados, tá ok? O CNCR ele é constituído por órgãos básicos. Vamos lá. Banco Central do Brasil, Banco do Brasil S.A., Banco da Amazônia e o Banco do Nordeste. Além disso, o CNCR possui como órgãos vinculados o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que é o BNDES, bancos privados e estaduais, caixas econômicas, cooperativa de crédito rural e sociedade de crédito, financiamento e investimento. Como instituições articuladas, o SNCR possui os órgãos oficiais de valorização regional e de prestação de assistência técnica, viu aí? Anualmente, o governo disponibiliza um montante para custeio, comercialização por meio do Plano Safra. Esse plano abrange o período de 1º de junho do ano atual até 30 de junho do ano seguinte, ok? O plano delimita o valor de recursos a ser direcionado para o setor. Depende diretamente da disponibilidade orçamentária do governo. Então, logo aqui, vou trazer para você o quê? De onde vêm esses recursos, quem os opera e para quem são disponibilizados. Vamos comigo aí, ó. Quem pode utilizar recursos do crédito rural? O crédito rural, ele assegura ao produtor características especiais de taxas e prazos, que são muito diferentes das linhas de crédito para outras finalidades. Dessa forma, a dinâmica de acesso a esses recursos é permitida para públicos específicos. De acordo com a legislação, pessoas físicas ou pessoas jurídicas que exerçam atividades rurais, associação de produtores rurais e cooperativa de produtores rurais podem se beneficiar. Além desses beneficiadores, agroindústrias e cerealistas podem ter acesso às operações de crédito rural de comercialização. O objetivo de incluir esses públicos é apoiar setores que indiretamente podem trazer benefícios aos produtores rurais. Essas opções de financiamento facilitam tanto a comercialização quanto o escoamento da produção agrícola, proporcionando melhores condições para os produtores, tá ok? A disposição desse público às diferentes linhas de crédito é realizada de acordo com a Receita Bruta Agropecuária Anual, que é a RBA. Classificação para obtenção de crédito. A classificação do solicitante para obtenção de crédito ela é feita pela própria instituição financeira. Essa classificação ela é realizada com base nos dados cadastrais do produtor rural e define o acesso aos diferentes recursos e programas e quais serão as taxas aplicadas nas operações de crédito. Para os casos em que o produtor é iniciante ou teve frustração de safra, a receita bruta anual é calculada com base em um ano de produção normal. Por exemplo, classificação do produtor e receita bruta agropecuária anual, que é a RBA. Vamos lá, o pequeno produtor, a classificação de pequeno produtor, ele tem que ter uma receita bruta de até R$ 360 mil anual.
A classificação de médio produtor, ela tem que ter uma receita bruta agropecuária de 360 mil até 1.760.000. E a classificação do produtor como grande produtor, a receita bruta agropecuária anual, ele é acima de 1.760.000 reais, tá ok? Vamos lá. Como solicitar o crédito rural? O primeiro passo para que o produtor tenha acesso ao crédito rural é procurar uma instituição financeira. No entanto, com a instituição financeira, o Manual de Crédito Rural, o MCE, exemplifica casos em que é obrigatória a apresentação de alguns documentos. Normalmente, os documentos solicitados são os básicos para a formalização de cadastros bancários, como documentos pessoais do produtor, da empresa, no caso de pessoa jurídica, mas podem variar de acordo com o banco. Além disso, o MCR ressalta que podem ser exigidos documentos que comprovem idoneidade do produtor, apresentação de orçamento, plano ou projeto, salvo em operações de desconto, oportunidades, suficiência e adequação dos recursos, observação de cronograma de utilização e de reembolso, fiscalização pelo financiador, liberação do crédito diretamente aos agricultores ou por intermédio de suas associações formais ou informais, organizações cooperativas, observância das recomendações e restrições de zoneamento agroecológico e do zoneamento ecológico e econômico, que é o ZEE. Ok? Próximo aí, quais são os documentos necessários para o crédito rural? Primeiramente, para que o produtor possa solicitar uma contratação de crédito, é fundamental que o solicitante comprove que é produtor rural formal. Caso não seja o proprietário do imóvel onde são realizadas as atividades, o solicitante pode apresentar um contrato de parceria ou de arrendamento, como forma de comprovação para a instituição financeira. No início do processo, será necessário apresentar a cópia da matrícula da propriedade. Os bancos geralmente solicitam a cópia do documento autorizado com prazo de 30 dias da emissão. O ITR, que é o Imposto Territorial, e o CCIR, que é o Certificado de Cadastro de Imóvel Rural, entendeu? Atualizados são outros documentos exigidos no processo. A outorga de uso de água, entre outro documento que pode ser solicitado, como em caso de financiamento de uma cultura irrigada, tá ok, meus amigos? Então, em alguns casos no Brasil, a propriedade possui várias matrículas e que pode ser resolvido pelo solicitante, selecionando as matrículas que considerar mais importante para a atividade ou todas que o imóvel possuir, entendeu? Para algumas localidades, pode ser exigido a declaração ambiental emitida pela Casa da Agricultura, que atualmente substitui o CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, que é obrigatório desde janeiro de 2018, ok? Nos casos de pequenos produtores, produtores com faturamento de até 360 mil por ano, é exigido a DAP, que é a Declaração de Aptidão ao Produtor ou ao PRONAF, que geralmente é emitida por casas de agriculturas ou sindicato de trabalhadores rurais, ok? Este documento assegura o faturamento do produtor, garantindo algumas vantagens aos produtores em contratações de créditos específicas. Sendo assim, os principais documentos exigidos são cópia da matrícula da propriedade, imposto territorial, certificado de cadastro de imóvel rural, outorga de água para atividades que envolvem irrigação, declaração ambiental em alguns estados e declaração de aptidão do produtor para pequenos produtores, tá ok? Então vamos lá. Próximo aí, ó. Garantia para o crédito rural. Para conseguir a aprovação do crédito rural, é preciso também apresentar algumas garantias. Elas geralmente são definidas livremente por um acordo entre o solicitante e o banco. Algumas garantias aceitas pelo Conselho Monetário Nacional nessa transação são alienações fiduciárias, hipoteca de propriedade, seguro rural,
proteção do preço futuro do commodity agropecuária. A garantia variará conforme o tipo de crédito, valor solicitado e prazo oferecido para pagamento, ok? Próximo aí, ó. Tipo de crédito rural. Existem 3 tipos principais de crédito rural. Existe o crédito para custeio, o crédito para investimento e o crédito para comercialização. Vamos lá. O crédito para custeio deverá ser exigido quando o produtor pretende utilizar o crédito para pagar custo de produção. Um exemplo é a compra de insumos como elementos, certo? Como semente, por exemplo. Crédito para investimento. Já esse crédito, ele deve ser exigido quando o solicitante pretende empregar o capital para adquirir um bem ou serviço durável. Isso quer dizer que o montante será aplicado apenas uma vez em algo que beneficiará seu agronegócio durante muito tempo. Um exemplo é a compra de maquinários agrícolas. Próximo aí, ó, crédito de comercialização. Por fim, o crédito de comercialização ele é utilizado quando a intenção é o investimento na distribuição e armazenamento da produção agrícola, tá ok? Um exemplo é a compra de contêineres especiais ou aluguel de um armazém, daí por diante. Vamos lá. Principais programas do crédito rural. Existem diversos programas de crédito rural que são classificados de acordo com o porte do produtor e a finalidade do benefício. Vamos comigo até o final, não se perde dicas importantes. Por exemplo, quais são aí os principais programas de crédito rural? Tem o Pronamp, que é destinado para pequeno ou médio agricultor familiar. Tem o Inovagro, destinado à inovação tecnológica. Tem o Pronaf, que é o investimento e custeio da propriedade. Tem o Moderagro, que é modernização e expansão da produtividade nos setores agropecuário. E tem o PCA, que é a ampliação, modernização e reforma da capacidade de armazenamento. Então vamos lá, o Pronamp. Essa linha de crédito está disponível para produtores rurais que tenham no mínimo 80% da sua renda anual derivada da atividade agropecuária e renda bruta anual de R$ 2 milhões, tá ok? O prazo para pagamento é de até 8 anos, com carência de até 3 anos e taxa de juros de 6% ao ano. Tem o Inovagro, disponível para produtores rurais e cooperativas de produção. O prazo para a realização do pagamento é de até 10 anos, incluída a carência de até 3 anos, dependendo do que for financiado. A taxa de juros é de 6% ao ano. O Pronaf. Para esse programa, existem diversas subdivisões. O Pronaf Custeio é subdividido em agrícola e pecuário e é destinado ao produtor familiar com declaração de aptidão ao Pronaf, que é a DAP. O prazo para pagamento varia entre 1 e 3 anos, dependendo do que for financiado, assim como a taxa de juros, que varia de 2,5% a 4,6% ao ano. O Pronaf Investimento ele é dividido em Pronaf Mais Alimento, Pronaf Mulher, Pronaf Eco, Pronaf Agroindústria, Pronaf Agroecologia e Pronaf Jovem. Ele é destinado a empreendimentos familiares rurais, cooperativas e produtores familiares. O prazo é de até 10 anos, com até 3 anos de carência, de acordo com o item financiado. A taxa de juros é de 4,6% ao ano. O Moderagro. Essa linha de crédito está disponível para produtores rurais, suas cooperativas de produção. O prazo para pagamento é de até 10 anos, incluída a carência de até 3 anos, com taxa de juros de 7% ao ano. Temos o PCA. Esse recurso é disponível para produtores rurais, pessoas físicas ou jurídicas e suas cooperativas. O prazo para pagamento é de até 15 anos, com carência de 3 anos. A taxa de juros é de 5,25% ao ano para investimentos relativos à armazenagem de grãos de unidades com capacidade de até 6 mil toneladas e de 6% ao ano para demais investimentos. Outra opção é o consórcio de máquinas agrícolas. O consórcio de máquinas agrícolas é uma forma que o produtor tem de conseguir máquinas mais modernas para a sua propriedade, mesmo sem ter já o capital reservado para essas máquinas e pagando menos juro do que no caso dos financiamentos, entendeu?
Ele também é uma opção para o produtor que quer ter acesso a recursos financeiros, ok? Próximo aí, a vantagem do crédito rural. Qual que é as vantagens aí? Diante de todas as colocações, é possível observar que o crédito rural pode ser usado de diversas formas pelo produtor, como uma forma de facilitar a sua vida no campo. Financiamento dos custos de produção, facilita a comercialização dos produtos agropecuários, fortalece o setor rural, principalmente os pequenos e médios produtores, incentiva a introdução de tecnologias e modernização nos processos agrícolas, estimula os investimentos rurais, inclusive o armazenamento, beneficiamento e industrialização de produtos agropecuários. Tá ok? Ficou uma dúvida até aqui? Estarei trazendo um vídeo sempre para você falando sobre créditos agrícolas, créditos rurais e financiamento, ok? Então esse foi o vídeo de hoje. Já quero encerrar aqui agradecendo a você que acompanhou até o final do vídeo. Boa sorte para você aqui nas suas escolhas, tá? E se você assistir até o fim e ainda não está inscrito, inscreva no nosso canal, ative o sininho para todas, compartilhe, dê o seu like no gostei e vamos conosco. Um grande abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.